Apocalipse capítulo 2, verso 1. A epígrafe desse texto diz: Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vemos aqui a primeira carta das 7 cartas endereçadas à igreja da Ásia. A primeira carta endereçada aqui à igreja de Éfeso. E nós vemos durante as 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas algo muito interessante. Nas 7 cartas o Senhor dizia: eu conheço as tuas obras, eu sei das tuas obras. E também diz nas 7 cartas: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas 7 cartas, estas 2 palavras, elas são repetitivas, pelo fato de ser endereçada a uma igreja, a um povo. Então o Senhor conhecia as obras de cada um, o Senhor conhecia o seu povo, o que eles faziam, o que eles praticavam. E também exortava para que eles dessem ouvido ao que o Espírito Santo dizia às igrejas. E diz para nós até hoje, porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. E precisamos estar atentos à palavra do Senhor, precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor sabe o que nós fazemos, o Senhor sabe o que nós praticamos, o Senhor conhece o nosso dia a dia. No livro de Jeremias, o Senhor diz: bem sabeis o pensamento que eu tenho de vós. E agora no livro de Apocalipse, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. E o Senhor também diz para o povo de hoje da mesma maneira: eu conheço as tuas obras. Cada igreja do Apocalipse servia a Deus de uma maneira, servia ao Senhor de uma maneira, praticava. Cada igreja tinha o seu costume, cada igreja tinha a sua tradição, e cada um servia ao Senhor de uma maneira. Mas em cada igreja havia aquilo que agradava ao Senhor, aquilo que não agradava. Nós vemos até a 6ª igreja, da primeira à 6ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, a 6ª igreja é a primeira igreja de Éfeso. Mas nessas 6 igrejas algo incomodava a Deus, algo incomodava ao Senhor daquilo que aquele povo fazia, daquilo que cada uma das igrejas fazia, das obras de cada uma das igrejas. Mas na 7ª igreja, que é a igreja de Filadélfia, o Senhor se agradou dizendo: tenho colocado uma porta diante de ti. Tenho levantado uma porta diante de ti.
Foi a igreja que o Senhor se agradou. E para falarmos especificamente a igreja de Éfeso, a qual nós lemos aqui nesta noite, uma igreja que esqueceu o primeiro amor, uma igreja que outrora era fervorosa, adorava ao Senhor, adorava a Deus, servia ao Senhor, mas deixou o primeiro amor, esqueceu-se do primeiro amor, se esqueceu da onde foi tirado, da onde o Senhor os tirou. A carta começa com o Senhor dizendo: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Cristo aqui, ele começa elogiando a igreja pela perseverança, por ter continuado perseverando, por ter continuado firme na presença do Senhor, na presença de Deus. O Senhor, ele conhece os nossos corações. O Senhor, ele conhece a nossa vida. O Senhor, ele conhece cada um de nós. Ele conhece os nossos corações. Graças a Deus, aleluias. E nós vemos que o Senhor, ele continua dizendo, através do apóstolo Paulo, elogiando, trazendo elogios para aquele povo. Conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, ou seja, são mentirosos. Então aquela igreja resistiu a tantas perseguições, lutas, sofrimentos, pelo nome de Jesus, pelo Senhor, mas deixaram o primeiro amor. Chegou um tempo em que não serviam mais o Senhor com entusiasmo, não eram mais empolgados como os antepassados, já não tinha mais aquele desejo de servir a Deus, já não tinha aquele mais desejo de servir ao Senhor. E nós vemos isso também nos dias de hoje, em muitos lugares, em muitas igrejas em que perderam o primeiro amor, em que o primeiro amor já não está mais ali. Uma igreja que talvez outrora foi fervorosa, uma igreja que outrora tinha um povo fervoroso, um povo que servia a Deus com alegria, um povo que servia a Deus com dignidade, um povo que servia a Deus com entusiasmo. E hoje não está. Hoje perdeu a essência, hoje perdeu o primeiro amor. Estão como a igreja de Laodiceia, que é mencionada no capítulo 3, mornos, frio. Não foi isso que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras, que não é nem morno e nem frio. Quem deras fosse morno ou frio, ou quente, quem deras, mas eu estou a vomitar-te da minha boca. O Senhor dizendo, está aí na tua Bíblia. Eu irei vos vomitar da minha boca, ou seja, eu vos deixarei. Nós vemos nesta passagem o Senhor dizendo: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, porque irei tirar o castiçal de vosso meio. Tirar o castiçal do vosso meio faz ilusão em tirar o Espírito Santo de Deus, em tirar a presença do Senhor do meio da igreja, do meio do povo. O que seria de uma igreja sem a presença de Deus? O que seria de uma igreja sem a presença do Espírito Santo do Senhor? Os dias em que nós estamos vivendo na face da terra, nós precisamos ter uma vida de arrependimento, precisamos se arrepender e lembrarmos de onde o Senhor nos tirou um dia. De onde o Senhor nos arrancou um dia, para que hoje pudéssemos servir a Ele, para que hoje pudéssemos adorar o Senhor, para que hoje pudéssemos servir ao Senhor. Quantos que estão perdendo o primeiro amor? Quantos que estão deixando o primeiro amor? É preciso haver um arrependimento genuíno na face da terra. É preciso haver um arrependimento no meio do povo do Senhor. É preciso haver um avivamento no meio do povo de Deus.
Não precisamos ir longe. É só olharmos para os bancos da igreja, para as cadeiras. Aonde está o povo de Deus? Aonde está o povo do Senhor? Que já não tem mais vontade de servir a Deus. Que já não tem mais vontade de estar na casa do Senhor. E é preciso que isso aconteça para que a palavra do Senhor venha se cumprir, dizendo que no final dos tempos a fé de muitos se esfriaria. E se a fé de muitos tem se esfriado é porque tem dado lugar ao pecado. Se a fé de muitos tem se esfriado é porque tem dado lugar à iniquidade. Porque a palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, a fé de muitos se esfriaria. A fé de muitos se esfriaria. Lembra-te de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque quantos que têm deixado de praticar as obras do Senhor? Quantos têm deixado de praticar as obras de Deus? Estar na igreja é fácil. Vir à igreja é fácil, mas o que nós temos praticado fora disso? O que nós temos feito além disto? O Senhor traz uma exortação através desta palavra para nós nesta noite. Uma exortação ao arrependimento. Uma exortação ao arrependimento. Glórias a Deus, aleluias. Praticar o primeiro amor é ter o desejo de cultuar ao Senhor, é ter o desejo de estar na presença do Senhor, é ter o desejo de amar o irmão, é ter o desejo de amar a irmã, é ter o desejo de ter comunhão uns para com os outros. É ter o desejo de ter a vontade de ter a comunhão uns para com os outros, amar uns aos outros. Isto é praticar o primeiro amor. É servir ao Senhor, é servir a Deus, é servir ao Senhor Jesus Cristo. Começa por aí. Não tem como voltar ao primeiro amor se não ter comunhão uns com os outros, se não amar uns aos outros. Se não tiver vontade de servir ao Senhor, se não tiver vontade de estar na presença de Deus, buscando ao Senhor. E nós temos um exemplo muito claro na Bíblia. Se não me falha a memória, no livro de Gálatas, a palavra do Senhor diz: e não deixei-vos de congregar, não deixei-vos de vos ajuntar, não deixai-vos de vos reunir, mas lembrai-vos dos domésticos da fé, lembrai-vos daqueles que caem no pecado, lembrai-vos daquele que peca, aquele que desanima. Isso é praticar o primeiro amor. Isso é viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem nos mandado praticar a cada dia. Glórias a Deus, aleluias. Quantos têm se esfriado, meus irmãos? Quantos têm amado ao mundo? Têm amado os prazeres que o mundo oferece? E têm se esfriado na presença do Senhor? Têm se esfriado na presença de Deus? Mas a palavra do Senhor diz no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É buscar a presença do Senhor em primeiro lugar. É buscar a presença do nosso Deus em primeiro lugar na nossa vida,
não olhar para os prazeres deste mundo, não olhar para os banquetes deste mundo. A palavra do Senhor diz na carta universal do apóstolo João, capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo é fazer o que o mundo faz. Amar o mundo é praticar o que o mundo pratica. E nisto vem o amornidão, a pessoa vai se esfriando, a pessoa vai ficando morna na presença do Senhor, na presença de Deus. E isso faz com que a pessoa deixe o primeiro amor. Isso faz com que a pessoa ela venha se esfriar na fé. E quantos que tem acontecido isso? Quantos que estão longe da presença do Senhor? Quantos que estão longe da presença de Deus porque deixou-se levar pelos prazeres do mundo, deixou-se levar pelas coisas que o mundo faz, achando que ia ser grandes coisas, achando que ia ser grandes maravilhas. Mas a palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos conformarmos com o mundo, mas precisamos renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, ser restaurados, ser renovados, para que possamos agradar ao Senhor, para que possamos agradar a Deus, para que possamos agradar ao Senhor. E aqueles que têm deixado o primeiro amor, aqueles que têm se esfriado, não ora mais, não busca a Deus mais em oração, não busca o Senhor mais em clamor, não clama mais ao Senhor, não tem prazer mais de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia Sagrada. Quantos minutos do nosso dia nós chegamos para orar a Deus? Quantos minutos do nosso dia nós chegamos para meditar na palavra do Senhor? Será que ainda temos a vontade de buscar a Deus em oração? Será que ainda temos o prazer de meditarmos na palavra do Senhor? Será que ainda temos a vontade de dobrar os nossos joelhos no nosso quarto, como a palavra do Senhor diz no livro de Mateus: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o teu Deus? Será que ainda esse desejo arde em nossos corações, nos corações daqueles que servem ao Senhor? No coração daqueles que dizem servir a Deus, dizem ser cristãos? Isso são sintomas, irmãos. Aquele que não busca o Senhor oração, aquele que não ora, aquele que não lê a palavra do Senhor, é porque ele já deixou o primeiro amor. É porque o amor do Pai não está nele. Quantos minutos nós temos de intimidade com o Senhor? Quantos minutos nós temos de intimidades com Deus? A pessoa que perde,
A pessoa que deixa o primeiro amor começa a sentir prazeres nas coisas do mundo. Começa a sentir prazeres naquilo que há no mundo, naquilo que tem no mundo, naquilo que o mundo oferece. Já não sente mais vontade de estar na casa do Senhor. Já não sente mais vontade de estar na presença de Deus. Já não sente vontade para estar na casa do Senhor Jesus. E começa a trocar isto por coisas do mundo, por festas, por prazeres. Mas ainda há uma remanescente do Senhor na terra. Mas ainda há um povo do Senhor na terra, que quando clama, o Senhor ouve. Que quando busca o Senhor atende. E é este povo que o Senhor há de buscar. E é este povo que Jesus irá vir buscar. Nós temos exemplos na palavra do Senhor de pessoas que deixaram o primeiro amor. Nós temos como exemplo os israelitas quando saíram do Egito. Quando deixaram o Egito, estava a caminho da terra prometida. Nós muito bem conhecemos a história que eles murmurou no meio do caminho. Começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a questionar as coisas. Até mesmo talvez com vontade de retornar para onde estavam. Com vontade de voltar de onde da onde o Senhor os tinha tirado. Da onde o Senhor os tinha livrado. E não é assim nos dias de hoje. Muitos crentes, quando passam uma luta, quando passam uma prova, já sentem vontade de voltar para o mundo. Começa a murmurar, começa a dizer, mas por que eu estou passando por isso? Mas por que eu estou passando por aquilo? Quando eu estava no mundo, quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo, isso não acontecia comigo. Não é diferente dos dias de hoje, é o que nós mais vemos. É o que nós mais vemos, e não é crente novo não, irmãos, é crente só de idade. Crente de muita caminhada na presença do Senhor, que quando a velhice chegou, a enfermidade chegou, já não sente mais vontade de estar na presença do Senhor. Se esfriaram. Não busca Deus, não adora o Senhor. Conheço muitas pessoas de idades com muitos anos servindo a Deus que hoje desanimaram. Que hoje não tem mais vontade de estar na presença do Senhor, até mesmo murmura, blasfema contra Deus, murmura contra o Senhor. E hoje estão nas suas casas. Não tem mais prazer de servir ao Senhor. Não tem mais prazer de estar na presença de Deus. Não tem mais prazer de estar na presença do Senhor Jesus. E isto tem consequências. A pessoa que deixa o primeiro amor, ela traz consequências para a sua vida. A pessoa que deixa o primeiro amor, ela traz consequências para a sua vida. Não adianta a pessoa deixar o primeiro amor, mas praticar as obras. No livro de 1 Coríntios 13, a palavra do Senhor é muito objetiva, dizendo que a pessoa pode, ainda que eu falasse na língua dos anjos, ainda que eu fizesse tantas maravilhas, se não tivesse amor, seria como o símbolo que tine, seria como nada. O capítulo 13 de 1 Coríntios é muito claro acerca disto, acerca do amor. Tudo está relacionado ao amor. E se não tiver amor, para nada serve, para nada se aproveita. Estas são as consequências. Nada é proveitoso sem o amor.
Nada é proveitoso sem o primeiro amor. E quando a pessoa deixa o primeiro amor, ela se afasta, ela se distancia. Ela se distancia da igreja, ela se distancia do corpo de Cristo, ela se afasta da presença do Senhor. E como eu disse, acerca da igreja de Laodiceia, quando o Senhor falou que iria vomitar aquele povo da sua boca, porque causava náuseas em Deus, o pecado daquele povo, as obras daquele povo, não era do agrado do Senhor, não era do agrado de Deus. E a coisa mais triste, igreja, irmãos, é a pessoa deixar o primeiro amor e ser condenada ao inferno. A pessoa deixar o primeiro amor, porque há dois caminhos. A pessoa tem o livre-arbítrio de escolher os dois caminhos, o céu, o inferno. O Senhor nos deu o livre-arbítrio para isto, para a pessoa, para escolher os dois caminhos, para escolher o que a pessoa quer plantar, porque ela também ceifará. O Senhor nos deu esse livre-arbítrio, cabe a nós sermos retos nas nossas obras. Lembra-te depois de onde caíste e arrepende-te. Lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra-te de onde o Senhor te arrancou e arrependa-te. É hora de se arrepender, igreja. É hora de se arrepender. A primeira coisa é se arrepender. Ainda há solução para aquele que se afastou da presença do Senhor. Ainda há solução para aqueles que estão longe da presença de Deus. Só que eu não posso salvar a outra pessoa. Eu não posso dar a vida eterna para ela. A salvação é individual. Mas você, nós pode pregar para ela. Cabe a ela decidir ou não. Cabe a pessoa escolher ou não o arrependimento. O Senhor está dando chance para isto, para se arrepender, para se lembrar de onde o Senhor tirou um dia. Você sabe, você conhece de onde o Senhor um dia te tirou? Quantas pessoas que talvez está neste momento desanimada, longe da presença do Senhor, pensando em desanimar, pensando em se distanciar. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra-te de onde caíste. E pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras. Ainda dá tempo de fazer uma confissão. Ainda dá tempo de pedir perdão. Ainda dá tempo de se arrepender. Glórias a Deus. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, a palavra do Senhor diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Talvez você que me ouve ou que me assiste, ou nós que aqui estamos na presença do Senhor, ainda dá tempo de nos arrependermos. Ainda dá tempo de deixarmos as velhas obras para trás. Ainda dá tempo de vivermos o renovo do Senhor, a restauração do Senhor para as nossas vidas, a transformação do Senhor para as nossas vidas. Ainda dá tempo de pedir perdão. Ainda dá tempo do Senhor nos perdoar, porque a sua vinda está próxima. Lembre-se de uma coisa: você, meu irmão, você, minha irmã, que aqui está na casa do Senhor, você que nos assiste neste momento,
A palavra do Senhor diz, no capítulo 1 da Carta Universal de São João, de João capítulo 1, verso 14, ou melhor, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda dá tempo de você confessar os seus pecados. Ainda dá tempo de você se humilhar. Ainda dá tempo. Porque o Senhor está às portas. O Senhor está às portas para buscar a sua igreja, o seu povo. Ainda dá tempo de voltar às primeiras obras. Então que nós possamos a cada dia orar, vigiar, meditar na palavra do Senhor, meditar na palavra de Deus. Ah, mas eu trabalho, não tenho tempo, não tem problema. Ore em pensamento ao Senhor, fale em pensamento com Deus que Ele te ouve. O Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração. Vamos perseverar até o fim, meus irmãos. Vamos perseverar até o fim, estar ligado no Senhor, estar ligado em Cristo, olhar apenas para Jesus, olhar apenas para o Senhor, para o nosso Deus. Lembre-se do que em Provérbios está escrito: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Lembre-se, há caminhos que parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Então que nesta noite você possa guardar esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus.